versatilidade dela. É legal pegar as fotos que tem bastante, pra alimentar as coleções semanalmente. Tô na maior dúvida, Billy. Acho que a gente vai por ali. Acho que é aqui, né, Billy? Você vai pegar ela. Estamos aqui na flagship da Pace. Novidades aqui no Café Pace. Receita nova do Cold Brew. E esse matcha latte aqui. Pô, tá bonito demais. Bom dia a todos. Bom, antes da gente começar a falar da coleção Typo Dig, falar das peça a peça, um vídeo que a gente tem feito desde 2021, eu gostaria de passar algumas informações. Primeiro, quero agradecer a todo mundo que tem mandado DM no meu Instagram, ou no Instagram da Pace, e ter comentado nos vídeos, falando pra gente não parar de postar, falando que os vídeos estão bons. Muito obrigado. E se puderem inscrever, compartilhar aí com os amigos, ajuda as pessoas verem mais sobre as nossas coleções. E da nossa parte a gente vai continuar estudando, o conteúdo é muito bom. O Billy, que edita, o diretor brabo, que captura tudo e por isso que fica bom. Não é, Billy? Mas é isso, a gente vai continuar evoluindo, trazendo mais conteúdos aí interessantes para quem gosta de moda, para quem gosta de tecido, quem gosta de modelagens diferentes e quem gosta do universo da Pace como um todo. Estamos aqui na flagship, vamos fazer esse walkthrough, né? Então a gente vai passar peça a peça dessa primeira parte da Typo Dig, uma coleção que a gente acabou de desfilar, então tá um mix de sensações aqui, a gente está muito feliz de lançar essa parte 1. Estamos tomando um cold brew do Café Pace, receita nova, venham provar. E antes de começar a falar, essa aqui é a parte 1, pessoal, e vai ser a última vez que a gente vai lançar uma parte da coleção mais completa, vamos dizer assim, né? Uma coleção extensa. A partir das próximas semanas a gente vai fragmentar as coleções. Então, quando a gente lançar uma coleção nova, a gente vai começar a lançar produtos fragmentados da coleção, para que todo final de semana tenha produtos novos aqui na loja e às 8 horas no sábado. Então, como é que vai funcionar? A gente posta na quinta, avisando quais são os produtos da coleção. No sábado, aqui na flagship vai estar disponível e no dia seguinte, né, no domingo, às 8 horas, no nosso site. Então é assim que a gente vai começar a fazer os lançamentos das próximas coleções. Então a parte 2 de Typo Dig será feita assim. Então a gente vai lançar essa coleção agora e a parte 2 dos produtos que vocês viram no desfile vão começar a ser comunicados às quintas-feiras. E aí a partir da semana que vem, na quinta, a gente já vai ter uma novidade, né? Então a gente vai ter uma jaqueta e um calçado que a gente vai postar, comunicando. Na outra quinta a gente vai ter outros produtos, então não vai ser só roupa, talvez vai ter uma peça de roupa, um calçado, talvez um acessório, talvez um utensílio doméstico, não sei. A gente vai começar a fazer essas movimentações para que toda semana que o nosso cliente vem aqui tenha uma coisa nova, sabe? Então é um formato que a gente vai começar a colocar em prática a partir de semana que vem. Espero que vocês curtam, mandem aí feedbacks pra gente. E é isso, vamos começar Typo Dig parte 1. Essa parte 1 da coleção, a gente tem os materiais, né? Couro legítimo, a gente não trabalha com couro sintético, PU leather, não existe aqui, então são os couros genuínos. Tem a parte de denim e tem os tecidos planos, que são os algodões que eu quero mencionar ali, que é feito com uma estrutura de tecido de giro inglês que é muito interessante, que eu vou informar aí logo após. E aí vem com malharia, as t-shirts básicas e uma estampada e depois uma bomber. Vamos começar pelos couros, muito couro nessa coleção Typo Dig, uma coleção de Fall Winter 26, né? Uma coleção de inverno. E a gente começa pelas peças mais complexas, vamos dizer assim. Então a gente tem 2 trench coats, que são esses dois. É uma peça que a gente consegue utilizar para a nossa vida toda, uma peça que ela, de fato, se bem utilizada, bem cuidada, ela vai durar ali seus 50 anos.
e a gente utilizou em 2 cores. Então esse aqui é um overcoat, que ele é um sobretudo que ele vem abaixo do joelho, quase que pega metade da canela da pessoa. E assim que eu falei, né, é uma peça que vai durar quase uma vida toda. E vamos aos atributos, né? Então a gente tem aqui no punho 2 botões de pressão, o que dá pra gente ajustar e usar ela às vezes dobrado ou não. São 2 bolsos frontais. Um detalhe aqui que eu acho muito interessante que a gente fez: a gente cobre, né, a gente esconde os botões de pressão e a gente deixa um só, que é o da gola, forrado com o mesmo couro, né? E a gente tem esse pesponto também, que é um detalhe para a peça. A gente põe esse pesponto tanto aqui na parte frontal quanto na parte traseira. A gente faz esse trabalho de costura muito para simular, né, esse trabalho manual de selaria, e a gente traz um pouco aqui para as nossas peças de couro. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Um detalhe interessante: tem um bolso com vivo em couro, o forro personalizado da Pace em jacquard. Então é um bolso interno, tem uma fenda aqui nas costas para dar mais mobilidade. E um detalhe que eu acho muito interessante dessa peça é uma peça de inverno, e a gente tem essa opção de customizar ela, né? Então ela vem com essa gola de pelo. Isso aqui é uma pele de carneirinho e você pode guardar ela e você consegue utilizar ela de maneira mais clássica, né? Então esse é um detalhe muito interessante que vem nas duas opções de couro. Então a gente tem esse marrom mais escuro, mais fechado. Esse aqui é um couro floater que tem 12 linhas, 10, 12 linhas, ou seja, ele é de alta gramatura nessa versão marrom. É um couro bem estruturado e bem full grain, né? Então você consegue ver bastante as veias da pele do couro. E a gente tem o preto, que é a versão que é um couro um pouco mais maleável, que tem 9 linhas. Então ele é a transição de um médio para um alto gramatura, né? A gente não fala gramatura, a gente fala linhas, ou nos Estados Unidos, no Japão, eles classificam como onças, mas é muito parecido. Então esse aqui a gente pode falar que tem 11 onças, e esse aqui a gente pode falar que tem 9 onças, que é a transição, né? Então tem 9 linhas. E aí tem os mesmos atributos. A gente consegue remover essa gola, uma gola que quando está muito frio você consegue deixar seu pescoço mais aquecido, mas também dá para você utilizar ela de maneira mais clássica, assim como eu falei. Então esse é um trench coat que apareceu bastante na passarela e quando a gente fez o desfile, e é uma das peças aí que o pessoal tem gostado muito da nossa coleção. A modelagem é regular, então você pode usar o seu tamanho real. E é isso, vamos para a próxima. E a gente vem também numa versão, vamos dizer, mais fácil de utilizar. Então é meio que uma variante, né, no tema das cores e etc, daquela peça, né, do long coat. Então essa aqui é uma jaqueta que foi inspirada nas jaquetas aviadores, né, dos anos 30 e 40, as jaquetas militares. Só que a gente deixa ela muito mais simples, sem muito detalhe. E a gente tem essa gola removível, os mesmos atributos do trench coat, do overcoat preto e marrom, os mesmos couros. A única diferença é que ela é mais curta, obviamente, e esse couro que a gente utilizou no preto, ele tá com a mesma estrutura do marrom, então ele já é um pouco mais parrudo, né? Ele é mais pesado e ele é um semi-brilho, então a gente consegue ver um brilho na peça, ele é mais hidratado. Aquele trench coat, por ser uma peça mais longa, a gente deixou ele com uma aparência um pouco mais fosca, que é uma peça que chama mais atenção, né? Nesse caso a gente optou por utilizar esse que tem um semi-brilho. Tem os mesmos bolsos aqui, né, que a gente consegue acomodar nossas mãos. O zíper duplo aqui, então a gente consegue brincar
com as silhuetas que a gente quiser. Tem um bolso interno com vivo. E aqui, gente, é o mesmo mecanismo do trench coat. A gola é removível, então você consegue remover essa gola de pelo de carneiro. E aí é que vem a parada que eu gosto muito dessa peça. E aí é que vem o grande lance dessa peça, que eu julgo pela versatilidade que a gente conseguiu, né? Então, quando a gente coloca essa gola de pelinho de carneiro, ela fica com essa cara mais invernal, você consegue, vai para um monte de lugar aí que você pode utilizá-la, ou você consegue utilizar ela assim, sem necessariamente estar inverno, né? Que ela vira uma jaqueta de couro normal, uma work jacket com uma gola bem menos chamativa. Então a vantagem dessa peça aqui é a gente ganha na versatilidade dela. Então ela é uma work normal, ela é curtinha, ela é mais cropped. O ajuste diferente do trench coat, a gente não colocou um punho aplicado com ajuste de botão, a gente fez só com um extensor de zíper, então a gente consegue brincar com isso aqui. E é uma peça que é muito fácil de utilizar. Essa aqui é a M. E aí vamos para os detalhes, né? No zíper de cima a gente coloca um puxador em couro, rebitado aqui pace. A gente tem o rebite, né? Que é o famoso snap de alumínio, aqui no braço esquerdo. E aqui nas costas, nossa identidade aí, que acompanha a gente desde o início, o cabo de aço removível. Aqui a gente deixa um detalhe que ela veste muito bem na nossa lombar. Então a gente coloca por dentro do forro a gente coloca uma estrutura e ela se acomoda muito bem aqui na lombar da gente. Então isso aqui faz parte da modelagem e da experiência de usuário que a gente quis trazer para essa peça. São duas as cores, a preta e a marrom. Resumidamente, uma peça clássica. Assim ela lembra muito essa silhueta de aviador. A gente remove a gola e ela automaticamente vira uma work jacket, uma peça clássica que dá para você utilizar com qualquer roupa que você quiser e fazer qualquer combinação. Então acho que é uma das peças mais versáteis assim, mais clássicas da nossa coleção. Agora a gente vai falar desse couro aqui em específico, que é um couro que a gente está bem característico dessa coleção. E é um couro mais rústico. Então, antes de falar sobre a modelagem de cada uma dessas peças, eu vou falar sobre o couro. Como é que funciona o couro? Naquelas peças que a gente já mostrou, a gente utiliza a flor do couro, ou seja, o acabamento que é dado nos curtumes. Então tem um couro marrom, tem um couro preto e a gente faz diferentes acabamentos para dar o resultado que a gente quer, né? Não a gente, digo os curtumes, a gente vai lá, escolhe, a gente trabalha junto com os curtumes que a gente vem trazendo desde a Exim, da coleção que a gente trouxe muito couro que foi a Exim, e desde então a gente foi evoluindo nesse tema. E agora a gente traz um couro que a gente nunca utilizou, que é uma raspa. E o que é a raspa? Como eu falei ali, a gente tem a flor do couro e a gente tem o carnal. Quando o carnal é a parte o verso do couro, vamos dizer assim. Quando a gente pega a raspa, a gente corta ele na horizontal e ali é feito a raspa. E aí o resultado é esse. E a gente fica com esse couro mais rústico, ele é um couro que ele é mais delicado. Então a gente compensou a delicadeza desse couro com uma gramatura maior. Então ele tem esse couro aqui, ele chega a quase 13 linhas, é um couro extremamente pesado e estruturado para perder um pouco dessa delicadeza que a gente tem quando a gente pega essa raspa de couro. Então a gente fez 3 peças, a gente fez uma bota também, que é a Biker, a gente vendeu aqui na loja inclusive, e vamos falar agora sobre as modelagens, né? A gente já falou sobre esse couro craquelado, que vocês conseguem ver que é essa cor tipo um camelo
mais escuro. E vamos começar por essa jaqueta aqui. Essa jaqueta tem uma modelagem clássica e a gente deu o nosso toque aqui nela. Então é uma jaqueta que eu me inspiro muito e é uma das jaquetas mais copiadas do mundo por todos os designers que a gente gosta, que é a M65, que é uma jaqueta proveniente do exército americano. É uma jaqueta que Ralph Lauren utilizou muito e, entre outros, Visvin, várias marcas fazem. E essa aqui é a nossa interpretação, né? Então, o que a gente fez? A gente tirou as lapelas dos bolsos que são tradicionais e a gente ilustrou essas lapelas nesses pespontos aqui. E a gente tentou simular um corte a laser. Então, a gente fez uns cortes secos, né? Então, os bolsos ficam no corte a fio. Então, fica esse ar mais simples, mais minimalista, por assim dizer. E a gente traz essa lembrança das lapelas dessa jaqueta com esses pespontos aqui. Então esse é um detalhe que eu acho muito bonito dessa peça. E ela é uma jaqueta mais alongada, né? Então ela não chega a ser um trench coat, mas ela é um casaco, né? Vamos dizer assim. E aí o fechamento é feito por zíper, mas a gente coloca uma lapela com botão de pressão para proteger o zíper. E aí a gente abre, bolso interno com vivo, em couro, e outro bolso interno, são 2 bolsos internos. Forro da Pace em jacquard. E aqui nas costas, gente, tem o cabinho de aço e tem os passantes, né? Os passantes, qual que é a ideia aqui? A gente consegue utilizar ela assim, desse jeito, não faz falta alguma, mas dá pra gente utilizar os cintos que a gente vende à parte, que são os cintos de ilhós que a gente lançou, já estão vendendo aqui. E foi assim que a gente fez o styling, a gente compôs a combinação para o nosso desfile dessa maneira. Então são 2 cores, tem o preto e o marrom. Tanto o preto e o marrom fica muito bem aqui. Dá para utilizar assim, né? Você consegue colocar o cinto ali, que ele dá uma leve ajustada aqui na cintura. Mas utilizar assim fica ainda mais legal, é só uma opção a mais. E ainda nesse couro, vamos falar da calça. Eita lasqueira! Nossa, essa calça acho que pesa uns 3 quilos, mano. Mais. Vamos falar da calça. Essa é a Truck Pants. Então a gente pega um couro, média gramatura ali em torno de 9 linhas. Então ela é uma transição que eu expliquei no começo, entre um médio e um couro mais pesado. E aqui a gente tem 2 bolsos frontais, bem tradicionais de calças jeans. Um bolso aí de reloginho aqui. Um detalhe é que a construção dessa calça ela foi toda feita no fio. Então, em vez da gente embutir as costuras, a gente fez esses acabamentos no fio, assim como outras peças da coleção mais adiante, que faz parte da narrativa que a gente trouxe para a coleção, né, de Typodig. E aqui, ó, toda a junção das pernas a gente coloca no fio. Apesar do entrepernas a gente ter colocado sem estar no fio, né? A gente faz uma costura tradicional. Aqui a parte de fora ela é no fio. E aí aqui na parte traseira a gente tem uma das partes que eu mais gosto dessa calça, né? Os detalhes. Que a gente tem os 2 bolsos traseiros aplicados, né? Por cima da peça. E aí o que eu gosto muito dessa calça são essas pregas aqui. Então as pregas elas são provenientes, por isso que elas chamam trucker. São provenientes das jaquetas jeans, principalmente dos anos 60 ali, quando a Levi's fez a jaqueta jeans Type 3. E foi que deu origem a esse nome, né, mais popular de trucker jacket. Então a gente coloca isso em várias peças da coleção. E aqui eu estou inaugurando elas aqui, essa informação aqui para vocês, que fica esse detalhe aqui na parte das costas da peça, que fica totalmente diferente, né? Então quando a gente vê essa peça na frente, a gente tem essas costuras no fio, que dá um toque interessante, mas quando a gente vem para a parte das costas é onde ela ganha mais vida mesmo e mais personalidade, tanto para a preta quanto para o couro craquelado. Um detalhe importante que eu não mencionei no começo, quando eu estava falando desses couros, é um couro que a gente desenvolveu, então ele foi feito somente para a nossa marca, para a Pace, a gente fez junto do Curtume. Não estou falando nem do preto nem do marrom, mas esses craquelados aqui são couros autorais nossos aí que a gente fez junto ao Curtume, que demorou
um bom tempo aí para a gente conseguir chegar nesse peso aqui. E aí a gente tem as jaquetas, né? Que são as truckers. Então a gente tem a preta e a gente tem a craquelada. E eu vou falar das duas, não vou falar só de uma cor ou outra, porque tem algumas diferenças aqui por conta da construção do couro, né? A modelagem é a mesma, gente. Então ela é uma jaqueta que basicamente a gente pega muita referência de caixa, né? De silhueta das bikers, mas ela é uma jaqueta que é um híbrido, né? Então a gente pega uma biker jacket e a gente vai deslocando a gola dela para não ficar a gola tradicional que ela fecha aqui em volta do pescoço. A gente coloca essa lapela mais abaixo do pescoço, então ela já tem um sistema de fecho diferente das tradicionais. E o detalhe aqui que a gente tem a construção dela no fio, assim como as calças, e a gente tem as pregas, né? Então a única diferença entre esse couro craquelado e o couro preto é que as pregas são aplicadas de maneira diferente. Enquanto essa prega aqui a gente faz de maneira tradicional, a gente vira ela, a gente faz ela maior e a gente costura ela, aplica ela aqui na peça, sob a peça no caso. No couro craquelado a gente não consegue fazer isso, porque o couro é extremamente seco e muito mais grosso. Então não dá pra gente fazer esse tipo de costura aqui nessa peça. Então por isso que essa é a única diferença que eu julgo ser mais importante aqui, né? Então enquanto a preta tem as pregas tradicionais, aqui a gente faz uma simulação, né, de prega. Não chega a ser uma prega, né? Ela simula a prega tradicional, só que ela fica no fio. E aí vamos para os detalhes, né? Então a gente tem dois bolsos frontais com fecho de zíper, onde a gente pode colocar as coisas aqui para a gente ir para show, essas coisas. O celular não vai cair. Aqui na manga a gente tem esse ajuste, né, com esse extensor. Temos um snap de alumínio, em vez de ser na manga esquerda, a gente coloca aqui na parte do peito esquerdo, na parte superior. E aqui nas costas tem uma brincadeira, né, muito legal que a gente faz de modelagem, que também é essa simulação de prega vazia, vamos dizer assim. Então, em vez da gente colocar e fazer uma prega, a gente faz um corte na peça e faz isso aqui para fazer meio que uma alusão às pregas frontais. Também não chega a ser prega, mas a gente traz essa memória, né, essa lembrança das pregas frontais, a gente traz aqui, ó, no corte da escápula. E fica, pô, um detalhe que eu acho muito legal, principalmente quando a gente veste ela, que ela toma a forma do nosso corpo. É uma jaqueta que veste mais ajustada, então para quem gosta de uma jaqueta mais justa no corpo, ela é mais curta também e, enfim, essa é a pedida para quem gosta de uma jaqueta mais certinha. E elas fazem conjunto, né? Assim como eu falei com essas calças trucker. Então tem essas duas opções de cor. E aí vale mencionar que o look de abertura do desfile feito pelo Fábio Mori compõe essa jaqueta, a Hakama Pants. A Hakama Pants a gente fez nesse couro, que é o mesmo couro da jaqueta, e eu vou falar sobre os atributos da Hakama no próximo tecido, que é um tecido de sarja, mais fácil para mostrar para vocês. Mas esse aqui foi o look de abertura do desfile, foi essa jaqueta, acompanhado dessa Hakama Pants. E os tarês, que são os cintos, né? Então são esses o look aí de abertura. E já aproveitando, falando sobre esse look, eu vou falar sobre o tarê, né? Então, pessoal, já vou aproveitar e contar um pouquinho sobre o nome da coleção, por que tem esse nome e por que tem essas referências que a gente constrói as peças. O nome é Typo-Dig, é um neologismo, né? Uma palavra que a gente cria, proveniente de duas palavras. Typo, que significa erro de digitação, e dig, que significa gabarito, molde, algo para você encaixar, algo que é certo. Juntando essas palavras, a gente cria Typo-Dig. Isso vem muito por conta de ser uma coleção
que a gente debuta os desfiles, né? A gente nunca fez um desfile, então a gente faz o nosso primeiro desfile. Então é algo muito para instaurar a nossa autoestima, para lembrar das cicatrizes que a gente teve no passado ao longo da vivência. E eu falo a gente porque é muito sobre os descendentes, né, os asiáticos, que assim como eu, tiveram uma infância, que marcou com erros de digitação, quando você digita seu nome errado, quando você pronuncia o seu nome errado, quando você realmente não tem nome, né, te chamam só de japonês, etc e tal, por isso que o nome da coleção é esse nome inventado, né. E aí a gente traça uma matrix, né, nas nossas linhas de referência, para a gente explicar tudo isso de maneira objetiva e para que fique claro, né? Então, por que eu falei de Hakama Paints? Por que eu estou falando de Tare? Porque para a reconstrução da autoestima, para a gente ter, sabe, esse orgulho dessas peças com qualidade, a gente também cria-se meio que uma armadura, né? Então, eu pego a arte marcial, que é o Kendo, e eu desdobro todas essas peças icônicas do Kendo, a começar pela Hakama Paints, né? Hakama Paints é uma peça tradicional japonesa, talvez, né, se eu não estiver errado, é uma peça que já tem mais de um século e extremamente tradicional. E a Pace, apesar da gente trazer essa narrativa, não, né? A gente trazer a nossa verdade, a nossa história, que é Okinawa misturado com o Brasil, a gente nunca colocou peças assim muito folclóricas, peças lúdicas, né, na coleção. Pela primeira vez a gente traz essas peças cheias de volume e que a pessoa olha, já bate o olho e fala, putz, esse é uma Hakama. E é proveniente disso, né, de ser uma armadura para a gente se proteger, para instaurar autoestima e por aí vai, né, é processo criativo, vamos dizer assim. Só que não é uma Hakama Paints normal, né, eu vou colocar ela mais adiante que eu quero falar na próxima peça, né, mas aí eu vou mencionar o Tare. Então o Tare, a gente desdobra o Tare, que é do traje do Kendo, e a gente faz duas variações, né, nesse tema. Então a gente pega, primeiro, que é um cinto funcional, né? Então ele deixa de ser um Tare, por assim dizer, e ele vira um cinto, e esse cinto acompanham dois bolsos, né? E aí a gente traz os elementos de outras peças casuais, que são essas pregas, né, com os travetes aqui no meio, tem o nosso cabo de aço removível, tem o snap de alumínio nessa peça e tem um mais completinho, né? Que é realmente o que o Kendo utiliza. Então a gente faz essa aqui mais pensando para o casual, para o dia a dia, mas também a gente traz a completa. E ambas estão disponíveis aqui na loja para vocês provarem, verem como é que vocês se sentem com uma peça dessa. Realmente não é uma peça fácil de usar, né? Não é para todo mundo, mas para as pessoas que têm mais informação de moda, que gostam de compor um look aí mais diferente. Acredito que essa aqui é a única oportunidade de poder comprar uma peça assim aqui. Então, acho que vale a pena vir pelo menos provar e ver como que é. E também tem o main, né? Que é a parte que cobre, né, o capacete na hora que você está lutando. Também está aqui disponível. Aqui a gente faz uma mera adaptação, né? Porque não tem as grades, não tem nada disso. Mas é um acessório que o Fábio Mori, né, o modelo, abriu o desfile. Então, a gente traz também no couro. E a gente trouxe todo o look que a gente abre o desfile. Está tudo aqui disponível para vocês verem a textura, verem as construções muito diferentes. Não são tradicionais, não são básicas. São construções exatamente bem difíceis, bem complexas. Mas que a gente trouxe elementos contemporâneos para a gente poder utilizar sem que a gente esteja fantasiado, vamos dizer assim. E aí finalizando aí, quase finalizando os couros, e esse aqui é um colete que é semi-utilitário, semi-alfaiataria, a gente faz essa fusão, é um colete, uma peça híbrida, a gente pega dois coletes muito clássicos, muito tradicionais, que é um colete de workwear versus um colete de alfaiataria, daqueles three-piece suit, que é aqueles trajes completos de alfaiataria, onde tem a calça, o blazer e o colete. Então a gente faz esse blend, né? Então, onde tem um colete de alfaiataria, onde o decote é quase aqui, a gente sobe um pouco esse decote e a gente coloca esse ombro mais largo, proveniente dos coletes workwear, principalmente Carhartt, etc. Então a gente coloca
essa medida aqui para ficar um colete mais parrudo. E aí a gente tem um bolso embutido com lapela, então dá para a gente utilizar ele assim, ou a gente consegue fazer essa brincadeira aqui de trazer a lapelinha para fora. Então é um híbrido de fato para que a gente traz essas memórias. Se você quiser algo mais voltado para a alfaiataria, você pode colocar a lapela por dentro. Ele quase que cumpre esse papel, né? A não ser por conta do ombro, que é mais largo. E se você quiser algo mais casual, você tira, coloca a lapela para cá. Por conta do ombro seja largo, você já consegue utilizar ele assim. Ele tem um bolsinho interno, o forro em jacquard da Pace e a parte das costas o cabo de aço. É uma peça assim para o dia a dia, dá para utilizar com manga longa, com manga curta, enfim. Peça extremamente versátil. E assim a gente passou de maneira rápida todos os couros. Agora onde vai ter couro na coleção são pequenos detalhes como gola ou acabamentos. E aproveitando o gancho, né, da Hakama de couro, vamos falar dessa off-white aqui. Então, voltando ao assunto Hakama, voltando às peças mais diferentes da coleção. Repetitivo nisso, né? Pela primeira vez que a gente vem trazendo essas peças mais famosas aí da cultura japonesa. E aqui eu vou falar mais de como que a gente construiu nessa Hakama. A gente deu uma leve enxugada, em vez de ter aquelas 7 pregas tradicionais, acredito que a gente fez em 6 pregas. E um detalhe muito legal aqui, que a gente tem essas 2 pregas aqui, de perna direita, e aqui a gente traz 5 pregas, né? Então a gente pega essas 2 que são as mais profundas, para brincar com o balanço aí, quando a gente utilizar ela e andar. E aqui essa última prega, a gente coloca junto da construção do cos, e ela vai sutilmente abrindo. Então quase que a gente cobre aqui a braguilha, e a gente vai abrindo ela para ter esse volume, né? Então é uma peça extremamente volumosa quando estática, mas quando a gente começa a utilizar ela, ela tem uma fluidez que fica muito interessante. E aí a construção, a gente transformou ela na construção tradicional de alfaiataria. Então a gente colocou um cos e ele é preso por gancho, ainda tem um reforço aqui, tem um zíper para você utilizar ela. Então ela é feita de fato ali para o seu dia a dia. E é uma adaptação que a gente faz de uma peça tão tradicional para servir o nosso dia. Então, ela acompanha esse cinto que você consegue amarrar, dar um nó. E aí, para a parte das costas, a gente manteve um elemento aqui da calça já mais tradicional, que ela sobe ali quase até a lombar aqui do cos. Um passante em forma de triângulo e os 2 bolsos embutidos aqui nas costas, né? Então é isso, né? A gente traz 2 pregas aqui nas costas. Rapaziada, a gente fez 7 pregas mesmo, a tradicional da Hakama. Então temos os 2 bolsos aqui embutidos e é isso. Acho que é uma peça que a gente faz essa adaptação. Quem bate o olho acha que ela é uma Hakama tradicional, mas quando você coloca ela cumpre a função que tem todos os aparatos de uma calça jeans. Tem os 2 bolsos frontais, tem 2 bolsos nas costas, tem o cinto para se amarrar, o cos ele é todo feito para o dia a dia. Então é uma adaptação que levou um tempo. Acredito que a gente fez 3 protótipos e aí a gente chegou numa versão final que era a 4ª, mas a 4ª já estava quase que finalizada, a gente só fez um detalhe ou outro para finalizar, né? Então foram 4 até chegar na 5ª, que é oficial. E é isso, tem a Hakama em off-white. Vamos falar do tecido. É um tecido do grande apoiador aí do nosso desfile, que é a Vicunha. É um tecido sarjado. Então é isso, 383 GSM, 100% algodão, que equivale a 11 onças e meia. Tecidão nacional, brabo, na tua cara. Pum. Vamos continuar nessa paleta aqui, Billy? Então, a Raw essa Raw... Bom, vamos falar dessa linha de denim e dos sarjados,
que foi feito pelo apoiador do desfile desse projeto, que é a Vicunha. A Vicunha disponibilizou alguns tecidos aqui de linha deles, salva por uma exceção, que pela primeira vez acho que a gente é a primeira marca a utilizar o tecido raw, que tem 14 onças, equivalente a 475 GSMs, é um tecido mais pesado da linha, né, do range de produtos da Vicunha, e nós somos a primeira marca a utilizar, que a gente inaugurou isso no desfile. Vou falar mais adiante, vamos começar por essa. Essa aqui tem 383 GSMs, o que equivale a 11 onças e meia, vamos dizer assim. E aí ela é a nossa modelagem chamada Hideki Team. Então nós temos 3 modelagens muito famosas aqui dentro dos nossos produtos, né, no que diz respeito aos bottoms, que são as calças. A gente tem a Heripo, que é a que eu estou utilizando aqui na live. A gente tem a Hideki, que é uma variação da Heripo. E agora a gente também tem a Hideki Team, que é a variação da Hideki, só que um pouquinho mais seca. Então ela tem a mesma curvatura, né, nas pernas, só que ela é um pouquinho mais ajustada. A gente traz essa aqui no Off-White com esse sujo proposital. Então a gente tem esse trabalho feito manualmente, né, que a gente traz essa fumaça, esse esfumaçado meio stone aqui na peça. E a gente, isso aqui, pessoal, é uma calça muito tradicional, tem os 2 bolsos frontais, com os acabamentos aqui, ó, com esses puídos. Tem o bolsinho de relógio ali na parte da frente. E aqui na parte das costas, temos alguns detalhes aqui que são bem tradicionais da Pace, né? Tem esses 2 bolsos aplicados e tem essa abinha aqui, que a gente traz a aba para dentro e a gente faz a costura, mas isso não impede da gente pôr a mão no bolso, é só um detalhe. E a gente acompanha com esse pesponto e um rebite só desse lado aqui, ó. Então essa é a Hideki Team Off-White. E aí, a outra calça que a gente tem é a Heripo, desse drop, que é a calça que eu estou utilizando da mesma modelagem, né? São lavagens diferentes. Essa aqui é uma lavagem que a gente pega um tecido que é um denim marrom e a gente descarrega e ainda põe a pigmentação. Então ele fica com esse azul marmorizado. E o detalhe da barra, né? Que é uma barra que a gente desfaz ela e ela fica assim. Aqui dá para vocês entenderem como que é o marrom, né? Que eu falei da parte de dentro. Então ele é um tecido que ele vem originalmente dessa cor. E por conta dos processos de lavagem, a gente chega nesse resultado aqui. Então essa é a Heripo. A Heripo, pessoal, para quem não está familiarizado, é essa calça mais curvada, onde desde o cos até a barra, ela tem essa curvatura que ela se encontra de maneira uniforme. Então ela tem esse arco aqui, uma calça um pouco mais larga, que é a Heripo que eu estou utilizando, que é essa aqui. E aí temos a Hideki também. A Hideki, a diferença é que ela começa aqui um pouco mais reta e ela vai curvando de baixo para cima, né? Então ela curva mais aqui e aqui ela vai ficando reta. E aí a Hideki Team é essa mesma curva que eu mencionei aqui, só que de maneira mais justa. Ela fica um pouquinho mais justa no corpo, mas não deixa de ser larga, né? Nossas peças elas são mais amplas. Então essa aqui é um tecido levemente mais estruturado que o Off-White. Então esse aqui ele tem 12 onças, né? Enquanto o Off-White tem 11,5, esse aqui tem 12 onças. No entanto, quando vocês vierem aqui na loja ver e pegar na mão, vocês vão ver que ela é mais macia. Vai dar a impressão que ela é mais leve, mas não é, pessoal. É por conta desses vários processos de lavagem para chegar nesse resultado. Ela fica mais fluida, mas é um tecido mais estruturado do que o Off-White. E aí a gente vai para o Raw, que é o tecido exclusivo, pelo menos por enquanto, da Pace aí com o nosso parceiro. Então é uma calça bem estruturadora no Raw. Ele vem desse jeito. De fábrica, a gente não faz lavagem, não faz nada, a gente costura a peça e ela é aquela peça mais tradicional zona mesmo, para quem curte um jeans e aquela peça mais classuda. Vale dizer, né? Não sei se eu mencionei, tem as 14 onças, então um jeans estruturadão, pesadão, mais blocado, uma calça
bem fácil de utilizar, como eu estou utilizando hoje. Não tem muito segredo, eu estou usando a primeira leva, então pô, é uma modelagem que já acompanha a gente há algum tempo, né, pelo menos 2 anos, e essa aqui é um tecido novo, mas ela vai se comportar meio que do jeito que eu estou utilizando aqui. E aí, aproveitando dessa exclusividade desse tecido que a Vicunha proporcionou pra gente, vamos falar dessa jaqueta, que é uma jaqueta jeans desse denim, que é o mesmo que a gente utiliza nessa calça, que é um denim de 14 onças, bem estruturado. E essa aqui é uma trucker jacket que a gente põe type 1, 2, 3. Por que desse nome? A gente deu uma estudada nas jaquetas jeans da Levi's, que tem a type 1, type 2, tem a type 3. E a gente pega a evolução dela e coloca no nosso blend aqui, põe no nosso liquidificador e aí sai isso aqui. Então a gente tem os famosos detalhes em V, né, das jaquetas jeans, mas a gente coloca ela com as pregas, que é da Type 1, e a gente vai fazendo toda essa da Type 2, e a gente vai fazendo toda essa brincadeira aqui. Então o sistema de fechamento dela é de botão, o caseado aqui, tem os botões aqui dos bolsos frontais, aqui também na manga, e a parte das costas a gente não achou que era suficiente de prega aqui na frente, a gente colocou mais prega nas costas também, de maneira mais sutil. E aí a gente tem essas 2 pregas que a gente traveta aqui para elas não ficarem totalmente expostas. Aqui na escápula a gente põe uma costura dupla e também tem a possibilidade da gente ajustar um pouco da largura, né, da caixa. Então a gente consegue fazer esse ajuste aqui por botão e ela fica uma jaqueta mais justinha. É uma jaqueta que eu falei que a gente bebe muito dessas fontes tradicionais, né, da Levi's, só que a gente faz a nossa própria modelagem. Então ela é um pouquinho mais curta, ela é mais ajustada no corpo, o ombro ela é certinha, né? Então ela não é oversize nem nada, ela é mais uma regular, quase justinha ao corpo. Tem essa e tem essa off-white, exatamente como a Raw, só que a gente utiliza o mesmo tecido da calça off-white, que é a Hideki. São os mesmos atributos, tudo igual, pessoal, salvo pelo tecido que é diferente e esse acabamento, né, que a gente faz esse esfumaçado sujo, né? Então a gente traz essa sujeirinha para essa peça off-white. Então tem igualzinha a Raw, só que nessa cor off-white. E aí vamos para a nossa kimono shirt. Aqui essa kimono shirt a gente pega o mesmo tecido, né, de 11 onças e meia, média gramatura. E aqui é uma camisa, pessoal, mas ela funciona tanto quanto como uma camisa como uma jaqueta também. Os acabamentos dela que são todos no fio, então ela fica desfiando assim mesmo. Sistema de fechamento dela, você consegue utilizar ela assim, que eu acho legal. Ou tem mais um nó aqui que você consegue dar. Você consegue utilizá-la assim, com o botão mesmo. Ela fica mais assim jogada no corpo. Você pode abrir o botão dela e ela vira uma camisa. Então é uma camisa kimono, muito daquilo que eu venho falando, né, nessa coleção, que a gente pega essas peças icônicas da cultura japonesa e a gente vai trazendo para o casual, para o contemporâneo, para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Nada mais é do que a caixa de uma camisa mesmo, num tecido mais estruturado. Tem um snap de alumínio na manga esquerda, os detalhes para o botão de madeira de verdade aqui, tanto nos punhos quanto aqui no pé de gola, e a parte das costas mais simples, com cabinho de aço aqui. Então essa é uma peça bem única, bem exclusiva também, eu diria. A gente não produziu muitas delas, pelo fato dela ser mais diferente, mas é uma peça, pô, versátil. Para quem souber usar, eu conseguiria estar com ela agora ou com outro look que fica muito interessante. Acho que a gente passou todas essas partes aí de sarjas, jeans, do nosso denim aqui da nossa coleção. Vamos ver agora para uma parte de algodão, de um tecido muito interessante, e vamos nessa.
Bom, vamos falar dessas peças aqui, que é a parte da coleção com um pezinho na música. Já vamos começar pelo nome. Essa aqui é a Summer Kurt, que é uma peça muito inspirada no Kurt Cobain, do Nirvana. E a gente tem essas duas opções de cores. A listrada preta com branco e essa listrada vinho com laranja. É uma peça que é toda feita no fio. E a estrutura desse tecido aqui é muito interessante porque a gente faz numa estrutura chamada giro inglês. Então ele não é feito num processo de construção que é trama, urdume do tradicional, né? Então o urdume fica lá e a trama vem cobrindo em cima. O próprio urdume se entrelaça entre si e depois a trama ela vem entrando, o que confere a ela ainda estrutura sem deixar de ser leve, ó. Ela consegue, é por isso que ela existe, né? Ela fica assim, ó, com esses furinhos, uma peça bem ventilada e ainda assim ela fica estruturada, ela não fica super molenga. E aí esse famoso giro inglês, que é dito assim, né, traduzido, é muito... A função dela é trazer esses padrões, listrado, listras horizontais, listras verticais, fazer alguma outra coisa diferente, né? Então, isso que é interessante dessa peça. E outro lance que eu acho que é extremamente importante dizer, que ela já é tecida no fio tinto. Então a gente tinge o fio, o fio ele já vem tingido, para depois ele entrar no tear e fazer o tecido, né? Fazer o tecido de fato. Então isso dá mais profundidade, a cor ela não desbota, quase que isso aqui vai demorar muito para desbotar, é uma cor que ela fica muito mais sólida, no corpo muito mais profunda, né? Então dá muito mais qualidade. É um jeito muito mais difícil, né? Mais demorado e mais caro de produzir, mas o efeito que ela dá é muito... Acho que ela agrega um valor para uma peça que teoricamente a gente vê, bate os olhos, já acha que é simples, de fato é, mas a construção de tecido, como ela foi confeccionada, confere uma complexidade para a peça que traz muito mais valor. Então, eu quis falar isso daqui porque a gente vai bater o olho e fala, pô, normal. Não é, teve vários processos para chegar nesse resultado aqui. Então tem essas duas crew necks aqui, tem essa camisa é a Kruger Shirt, então ela tem essa lista vertical ao invés da horizontal, uma camisa tradicional, então a gente tem isso aqui meio que quase que um marrom cinza, os botões da Pace, o snap ela vem aqui, ó, ela fica perdida meio que no corpo, fica bem sutil, e aqui nas costas a gente tem um corte na escápula, também no fio. Pô, uma peça muito louca, muito fácil de usar. E por último, a gente tem o Black Album Cardigan, inspirado ali pelo álbum do Metallica. Eu achei que esse preto lembrava a capa do álbum do Metallica, né, a paleta. O botãozinho do cardigan, ele é de madeira, ele é um cardigan que ele tem uma modelagem mais cropped, então dá para homem e mulher usar tranquilamente. Se você achar que ele está muito curto, muito justo, você pode pegar 2 tamanhos maiores, que ele vai ficar maiorzão, mas dá para utilizar assim com uma camiseta branca, fica muito louco. E acho que o detalhe que eu gosto muito dessa peça, a priori a gente vê um cardigan tradicional, quando a gente vem para a manga, é feito um trabalho de pregas aqui na manga e nas costas também, aqui é onde que está o segredo, né? Então a gente faz esse trabalho de pregas aqui, ó. A gente vai dobrando uma prega na outra e ela faz essa sanfoninha aqui nas costas. Não sei se deu para ver aí no vídeo, fica muito legal essa silhueta. Então é aquilo, né? São peças super normais, assim, quando a gente vê, mas tem seu nível de profundidade, assim, né? Então a ideia é essa, né? A gente vê, quando a gente utilizar esse cardigan, ele é um cardigan normal na frente, só que nas costas ele não vai ficar aquela peça toda desestruturada, molengona nas costas, que fica toda zoada. Ela vai cair muito bem, assim, na parte das costas ali, pouco da lombar. Então esses são os 4 peças de tecido plano, de 100% algodão. Esses algodões aqui a gente utiliza com um parceiro nosso, então tem os certificados, que é o BCI, que é o Better Cotton, que confere que a cultivação do algodão é feito dentro dos padrões das fazendas. Também tem o apoio da ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável,
que o Brasil, para quem não sabe, é um dos maiores produtores de algodão do mundo, e essa sigla, né, esse selo, ele também confere qualidade para que esteja dentro dos padrões, utilizando a água certa, a quantidade, que tem um pezinho ali na sustentabilidade, apesar de a gente não falar muito sobre isso aqui na Pace. Então essas peças aqui a gente tem muito orgulho de trabalhar com esse parceiro nosso. Bora? Vamos falar dessa aqui, que é a única t-shirt estampada do Drop. É uma peça super básica, na modelagem regular. E tem uma explicação por ser a única, porque a gente vai lançar as peças, que é essa que eu estou utilizando, que tem a Cotton Code, tem a Ninets. São peças que a gente tem sempre em linha e fazia muito tempo que a gente não restocava, então a gente deu um foco para elas, e as estampadas vão vir na sequência ao longo dos drops aí, os drops semanais que a gente comentou. Então essa aqui é a primeira, tem o logo tipográfico da Pace aqui, o clássico, no peito, na parte esquerda, e aqui nas costas está escrito Okinawa, tem um peixe aqui que a gente desenhou, Catch and Release Winter 2026, do Fall Winter. E a modelagem dela é uma modelagem regular. Quando a gente denomina essa modelagem regular, quer dizer que ela serve para todos os corpos, alto, baixo, cheio ou não, fortão ou não. Essa aqui é a modelagem mais democrática que a gente tem. Quando vocês lerem regular, é sobre isso que a gente está falando. E 100% algodão e tem 309 GSMs, então camiseta com muita estrutura, muito legal nesse off-white. Vamos nessa. E finalizando, vamos finalizar pelas peças de uma linha que a gente vai chamar Pace Index. Então, Pace Index serão peças que sempre vai ter na loja, sempre vamos restocar, e ela consiste em ser o início de tudo, no que diz respeito à formação de um armário aí de peças masculinas. Então tem as peças mais básicas, terão as calças, terão jaquetas, teremos vários drops nesse Pace Index que a gente vai fazer um vídeo depois só para inaugurar essa coleção. E essas são as primeiras peças dessa nova linha dentro da Pace. Vamos lá, a gente tem duas modelagens. Uma que vocês já conhecem há muito tempo, que é a Cotton Code, que é a peça básica da Pace, e que são essas três, e tem essa que eu estou usando aqui, que é a Ninets. Vamos começar pela Cotton Code, que é ela que deu origem a tudo isso. A Cotton Code, essa camiseta básica, ela tem 340 GSMs, então ela tem uma estrutura muito boa, então ela cai no corpo muito bem. Ela tem uma gola aplicada. E o detalhe que eu gosto dessa peça, por ela ser básica, a gente pensou muito sobre uma peça básica que a gente ia lançar na Pace. E a primeira delas tinha que ser numa modelagem muito característica nossa, por isso que essa é a que deu origem a tudo. Então ela tem uma caixa mais quadradinha, ela não chega a ser curta, cropped, mas ela não é tão longa, ela é uma peça básica com essa caixa mais quadradinha. E o detalhe que eu acho mais legal é que a manga, ela tem um corte na diagonal. Vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Quando ela cai no corpo, ela fica mais diagonal. Ou seja, ela é um básico, como explicar isso em palavras, mas acho que ela é um básico com uma modelagem não básica, certo? Então ela é lisa, fácil de usar, mas a modelagem dela é que é a protagonista de fato, o que deixa ela, quando a pessoa utiliza, diferente de outras básicas que já existem no mercado. Acho que esse é o grande X da questão nessa peça aqui. Temos três cores nela, temos essa branca puxada para off-white, temos a Black Vintage, que é esse preto mais desgastado, e temos a preta full, né, reativa aí, que é esse preto mais profundo, mais denso. E aí essa aqui foi a gênese desse nosso projeto, né, do Pace Index, que vai ter outras peças que a gente vai adicionando dentro dessa coleção. E aí a segunda peça que nasce, né, que é derivada da Cotton Code, é a Ninets. Eu sou nascido em 1991,
E essa aqui é uma camiseta chamada Ninets. Vocês vão ver que nas etiquetas tem a denominação aqui, ó, Cotton Code e Ninets. E aí, nascido em 91, eu vivi o boom das camisetas chamada Baby Look, essas coisas assim. Então a gente traz isso aqui para essas camisetas. Nada mais é que a gente não fez uma Baby Look, né, uma Baby Tee, mas a gente lembrou disso aqui que a gente viveu. No caso eu vivi isso e lembro muito bem, vividamente. A gente pega a caixa da Cotton Code, deixa ela ali 1 centímetro maior, então ela é um pouquinho mais comprida. A gente dá uma ajustada na caixa dela, para ela não ficar tão quadradona, a gente dá uma alongadinha nela, a gente faz assim, ó. E a manga, em vez de ser aquela manga que deita na diagonal, ela deita mais reta, que é a que eu estou utilizando aqui. Então, pessoal, também nessas 3 cores. Então, às vezes vocês vão chegar na loja, vão ver elas aqui, vão achar que é a mesma. Não, vocês conseguem ler na etiqueta Ninets, essa mais ajustada ao corpo. Eu estou utilizando um tamanho M e estou com a Black Vintage. Temos a preta também no mesmo esquema de cores. E aí, tanto a Cotton Code quanto a Ninets carrega os códigos, né? Então elas são as básicas, você vai conseguir bater o olho e saber que é da Pace, né? Tem o snap de alumínio na manga esquerda. E temos o cabo de aço removível aplicado ali abaixo da gola. Bom, é isso. Typo Jig parte 1. Obrigado, pessoal, pela paciência, pelo interesse até aqui. Mandem os comentários, feedbacks, críticas para a gente poder melhorar. Como eu falei, esse foi uma das últimas vezes que a gente está lançando coleção assim, né? Mais extensa. E a partir de agora a gente vai lançar toda semana coisas novas. A partir da semana que vem já vai ter coisa nova. E essa acho que é a informação mais interessante que a gente tem até hoje. E é isso. Muito obrigado. Inscrevam-se. Valeu pelo interesse aí na marca. Obrigado por estar comentando, mandando feedbacks positivos. Vamos continuar fazendo. Em breve temos muito mais novidades ainda esse ano. Valeu! Informação bônus track. Antes de finalizar, recebi um recado do meu time. Compras acima de R$1.000 vai levar essa tote bag aqui, feita por nós enquanto durarem os estoques, né? Então é um pufferzinho Jacquard exclusivo aí. Etiquetinha em Jacquard Pace.